Shalom Lahema, paz e prosperidade para todos, para mais uma carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Mais uma carta que Paulo escreveu, estando ali preso em Roma, por ser pregador da palavra de Deus. Vamos então, a palavra de Deus, quem vos fala? Pastor Natanael Joaquim de Souza. E se você puder, compartilhe o vídeo, passa para alguém mais que deseja aprender a palavra de Deus. Pessoas que sejam amantes da palavra de Deus, passa esses vídeos para que ele possa crescer no conhecimento da palavra. Vamos lá. Carta de Paulo aos Filipenses. Mais uma carta de Paulo, ele estando ali preso em Roma, ele escreveu para mais uma cidade, Filipe. Filipenses fica uma cidade que ficava na Macedônia, e o Espírito Santo falou com Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ali Paulo foi o fundador desta igreja em Filipenses, né? Ele escreveu essa carta nos anos 61 depois de Cristo, né? Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, e a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipe. Com os bispos e diáconos, graça-vos e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele cumprimenta os irmãos e a todo o ministério de Filipos, uma cidade amada, onde ele ganhou muitas almas para Jesus. Aí está a cidade de Filipe, ela, cidade da Macedônia, ela foi fundada por Filipe II da Macedônia. Essa cidade da Macedônia, fundada por Filipe II, era pai de Alexandre o Grande, nos anos 358 a.C., foi a primeira cidade da Europa que ouviu a pregação de um missionário cristão. Então foi ali que Paulo trouxe a mensagem, ganhando Lídia e toda a sua família para o Senhor Jesus Cristo. O tema é alegria, o propósito é agradecimento. A graça vos e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo começa já iniciando essa carta, desejando que a graça do Pai e de Jesus Cristo seja com todos os irmãos de Filipe. E dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria orações por vós, em toda a minha súplica pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Filipenses 1:3-5. Então, Paulo, ele tinha uma alegria muito grande por essa igreja. Foi uma das igrejas que só deu prazer para ele. Não precisou dele escrever uma carta exortativa a Filipe, mais uma carta de agradecimento, porque era um povo que realmente dedicado, cooperadores dedicados no Evangelho, fazendo crescer a palavra de Deus naquela cercania. A carta de Filipe contém uma das mais profundas declarações teológicas acerca de Jesus Cristo. Filipenses 2:5-11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo convida aos filipenses para ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a todos nós também. Todos nós ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não se teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Jesus, a segunda pessoa da Trindade Santíssima, se fez homem, se humilhando, se esvaziou de si mesmo para estar entre nós, para que nós pudéssemos alcançar a salvação eterna. E achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. É por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos,
que há no céu, na terra, debaixo da terra, e todas as línguas confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:9-11. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo declarando que o nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor dos céus e da terra e debaixo da terra. Então, esse nome, declaremos abertamente que Jesus é o Senhor dos céus e da terra. Um apelo de Paulo à união da igreja com alegria. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isto mesmo. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé no Evangelho. Filipenses 2:18. Então o apóstolo Paulo regozijava, regozijai-vos, a alegria que o crente tem em servir a Deus. Esta igreja é uma igreja que regozijava, e Paulo ficou muito satisfeito de ver a união que essa igreja tinha. Então Deus convida nós, através de Paulo, para ser unido em uma só pessoa, em uma só corpo, uma só fé, um só Senhor. Isto devemos fazer para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja de Filipe era uma igreja que via regozijando no Senhor. A epístola foi enviada por Epafrodito, que trouxe uma oferta a Paulo e retornou a Filipenses levando essa carta. Então aqui nós observamos que Deus usou os irmãos de Filipenses para recolher uma oferta e mandar para Paulo lá na cadeia em Roma. E Paulo fez o agradecimento aos irmãos que mandaram essa ajuda ali para o pastor, missionário, apóstolo Paulo, que estava lá precisando. Então nós observamos aqui que muitas pessoas estudam a carta de Paulo, acham que Paulo nunca precisou de dinheiro. Então aqui você vê aqui Filipenses 2:25 e verso 29. Aqui Epafrodito, que trouxe uma oferta a Paulo ali de Filipenses. Ele levou essa oferta a Paulo, e Paulo deu essa carta para ele levar para os irmãos de Filipe, de agradecendo pela oferta que mandaram para o servo de Deus. Então, não só Paulo, mas todos os servos de Deus que fazem a obra de Deus necessita das ofertas na obra do Senhor. E vós, enviado para prover as minhas necessidades. Então Paulo, agradecendo os irmãos que através de Epafrodito mandou esta oferta para que suprir as necessidades dele ali na cadeia em Roma. E agora Paulo recomenda a eles que recebais Epafrodito, que vai levando a carta. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo, e tende-o em honra. Então, Paulo recomenda que este irmão Epafrodito cumpriu o seu dever, a sua obrigação, levando a sua oferta, trazendo a carta, e que os irmãos regozijassem no Senhor, recebendo ele com grande honra. Destinatário da carta, Paulo escreveu aos crentes de Filipos, cidade da Macedônia, por onde o apóstolo Paulo passou durante a sua segunda viagem missionária. Dali para Filipe, que é a primeira cidade desde a parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouviu. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia, e depois que foi batizado ela e a sua casa. Atos 16:2. Então o apóstolo Paulo ganhou a primeira família para Jesus ali na cidade de Filipe, Lídia, a vendedora de púrpura, e na casa dela levantou a igreja de Deus ali na cidade de Filipe.
Advertência: correr para vencer. Alegria no compromisso. Resta, irmãos meus, que vós regozijai no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é a segurança para vós. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Filipenses 3, 1-8. Então, o apóstolo Paulo deixa para nós que ele considera a capacidade que ele tinha como esterco. Isso quer dizer que era um adubo. Aquele conhecimento que ele tinha, o esterco é um adubo. Era um adubo para a obra de Deus. Paulo falava muitos idiomas, era um homem de uma capacidade alta. Então tudo aquilo foi usado na obra de Deus como esterco para o crescimento da obra de Deus. Então todo o conhecimento que nós temos, de qualquer forma, ele é para o crescimento da obra de Deus, para o louvor da sua glória. A instrução de agradecimento e alegria no Senhor. Rogo a Evodia e rogo a Sintique que sinta o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida, Filipenses 4, 2 e 3. Então, o apóstolo Paulo pede para que se reconheça esses irmãos, essas irmãs que trabalham no Senhor, que deva ser na igreja, aonde elas estiverem, ser tratado com grande honra esses que trabalham no Evangelho, porque estão fazendo uma grande obra para Deus na terra. Esta epístola, Paulo incentiva os santos de Filipe e exortou-os a permanecer firmes e unidos e a trabalhar juntos na defesa da fé. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o apóstolo Paulo deixa essa mensagem aos irmãos, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, em Cristo, segundo a boa vontade do Senhor, nós podemos todas as coisas segundo a vontade de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, então, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, a nossa mente e o nosso coração, a nossa mente tem que estar ligado na palavra de Deus. Ser um leitor, meditador, a nossa mente, ela tem que ser purificada na palavra de Deus, porque através de nós lermos a palavra, guardar a palavra, a nossa mente vai ser purificada. E é onde Paulo deixou esse versículo: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Então essa paz está na palavra de Deus. O nosso Senhor a conclusão: o que também aprendeste, recebeste, ouviste, viste em mim, isso também fazei, e o Deus de paz será convosco. Então Paulo se coloca como exemplo de um grande homem de Deus, líder. A sua vida ele deixou aos irmãos de Filipe, ali colocando a sua vida: o que você recebeste, ouviste, viste, de mim fazeis, e o Deus de paz será convosco. E ele deixa aqui as suas últimas saudações: que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então Paulo, apóstolo do Senhor, lá na cadeia de Roma, escrevendo mais uma carta aos irmãos de Filipe e aconselhando eles viverem unidos e cheios de alegria. Conclusão: alegria. Alegria é tudo. Nós não temos motivo para viver triste. Mesmo que está te faltando alguma coisa, desempregado, sem dinheiro, mas você tem Jesus. Você tem Cristo. E quem tem Jesus tem tudo.
E o apóstolo Paulo deixou essa mensagem aos Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Shalom e a paz do Senhor.